É mais difícil abdicar do canto que do ar que anima o corpo e deixa que as palavras sejam ditas, quais forem elas, dos sopros aos ventos, perdendo-se no vazio dos sentidos imediatos, nos vãos dos mesmos dias de sempre, destinados ao silêncio. Mas nas frestas entre as frases, nos corredores entre os ditos, onde espreitam a cor, a correção das lacunas pelos meios tortuosos, a desinformação do efêmero, é que o canto se revela e foge ágil dos mínimos ventos, articulando-se no fio das melodias que se pressentem nos dias, só ouvidas quando se quer. Bem-vindo ao Arte um Contexto, recebendo hoje o poeta, tradutor, ensaísta Marcelo Tapia e uma plateia que participou do encontro literário sobre o nosso entrevistado para me ajudar a fazer entrevista com ele, fazer perguntas, dissecar a poesia de Marcelo Tapia com toda a sua complexidade. E estes encontros literários têm patrocínio do governo federal e da Caixa Cultural. Se você quiser participar, basta escrever para arte1@band.com.br. Será um prazer ter você aqui nos encontros literários do Arte 1 Contexto. Bem-vindo, Marcelo Tapia. Olá, Manuel. Você acaba de publicar Refusões, um volume que reúne seus 6 livros de poesia anteriores. É 6 mais 1 ou 5 mais 1? 5 mais 1. São 5 anteriores e um que estava inédito e que só foi publicado aqui nesta antologia poética, nessa reunião, nessa coletânea da sua poesia, que vai de 82 a 2017, portanto 35 anos de poesia. Você sempre foi muito discreto, né, no meio poético. Então eu acho que, assim, apesar da importância dessa publicação, da editora Perspectiva que o publica, e de você fazer uma poesia que está sintonizada com os últimos momentos da vanguarda brasileira, poesia concreta, e que adquiriu um sentido crítico notável nos últimos anos, né, uma poesia que tem uma ironia e uma crítica social embutida num trabalho formal. Apesar disso, você é sempre muito discreto nas suas aparições, no meio poético. Você fica mais por trás aí da máscara do ensaísta e do tradutor, né? Eu acho que sim. A poesia, para mim, sempre foi uma necessidade, né, de fazê-la, mas não com algum fim. Quer dizer, o fim é ela mesma, e isso eu acho que é mais confortável trabalhar quieto. Você também é diretor hoje da rede Museus Casas Literários de São Paulo, que são formadas pela Casa das Rosas, a Casa Guilherme de Almeida e a Casa Mário de Andrade, na Lopes Chaves, que é a casa em que o Mário de Andrade morou. A minha pergunta, tendo você uma atividade pública, me explica uma coisa: que espaço a poesia tem hoje na esfera pública? Antes de entrar na sua poesia, eu queria entender isso. Qual é o espaço que a poesia tem hoje na nossa esfera pública? Eu acho que a poesia está conquistando mais espaço hoje do que algum tempo atrás. Porque a presença oral da poesia, por meio dessas disputas, desses desafios que existem, por exemplo, os slams, né? Nós tivemos já a Roberta Estrela Dalva aqui presente no programa, que então, é uma das isso está conquistando, né, um segmento de público que está muito interessado. Então, eu acredito que há aí uma revivescência da poesia pela via principalmente oral, que curiosamente evoca a tradição mais longínqua da poesia, não é? A épica grega, ela vinha de uma tradição oral que se sucedia. Então, há essa evocação e há também a questão da pluralidade. Hoje se faz poesia de todo tipo. Quer dizer, muito do que se chama poesia é bastante diferente entre si, né? Então, você pode ter poesia performática, você pode ter poesia visual, a poesia concreta, a poesia em metro fixo, regular, como os sonetos, né? A quem faça sonetos hoje. Então, essa pluralidade é algo que abarca um público que pode ser bastante diversificado também, né? O Haroldo de Campos dizia que nós vivemos um momento pós-utópico, né, de convivência de todas as poéticas possíveis.
E isso nós procuramos fazer nas casas, né? Procuramos atender a diferentes demandas de interesse pela poesia. Então, desde aquele que quer praticar a sua criação poética, quer aprender a como se constrói o verso, até aquele que quer fazer com que a poesia dialogue com outras linguagens, fazer uma poesia ligada às artes plásticas, à música. Você falou desse desafio de levar a poesia, fazer a poesia atingir um grande público, mas também mencionou o Haroldo de Campos, que foi um dos criadores da poesia concreta, junto com Augusto de Campos, Décio Pinhatari. Você participou desse momento. Aqui a gente tem o Primitipo, que é um poema, é um livro composto por algumas pranchas de poemas, né? Então a gente tem aqui uns poemas em que a materialidade da palavra, a tipologia é um elemento constitutivo, o próprio livro é um objeto. Agora, isso é extremamente cerebral. De alguma maneira, isso não foi um elemento de distanciamento do público em relação à poesia, algo que se tenta reverter hoje? Olha, o afastamento, ele ocorre num primeiro momento, né? Porque há um senso comum de que a poesia é uma expressão emotiva. Isso. É algo que ainda não foi superado plenamente, né? Na verdade, a poesia nunca foi uma expressão emotiva porque não é possível expressar aquilo que você sente diretamente por meio das palavras. Então, para que chegue uma emoção ao leitor, é preciso construir aquilo de maneira a que chegue. Mas a poesia sempre foi, na verdade, voltada à emoção mais estética do que à emoção afetiva. Olha, eu vou te interromper, vou te interromper para continuar nesse assunto, porque a gente tem uma pergunta na plateia que aborda um pouco isso. Os seus poemas, você tira sua vivência pessoal para escrever eles? Tiro da minha vivência pessoal e tiro do cotidiano, né? Eu penso que a poesia deve buscar elementos do cotidiano e fazer com que eles transcendam eles vão além daquela situação imediata em que tudo passa, tudo se perde um dia após o outro, né? Daquilo que é efêmero, digamos, né? Que não dura. Então é você pescar no dia a dia algo que possa ser uma centelha, uma faísca, que traga alguma expressão e que a pessoa se mobilize com ela, que desperte leituras diferentes. Agora, eu te interrompi quando surgiu essa pergunta que tem a ver com essa diferença entre uma experiência afetiva e uma experiência estética sobre a qual você falava. Então, é pegar do mundo cotidiano até o do mundo afetivo, mas transformar num artefato estético, sem perder a memória daquilo que deu origem, que é da ordem do emotivo, do afetivo, é isso? E que pode despertar também a reação afetiva, né? Mas é preciso passar pelo estético antes, senão você não desperta nada, né? Você pode achar que uma carta que você faz, algo que você faz pensando numa pessoa, né, e você se emociona muito, você pode achar que aquilo é suficiente para que as pessoas se emocionem, mas poderá não ser, né? Aquilo pode desaparecer, ir para o lixo, você mesmo amassar e jogar. Então é preciso ter algo mais para que aquilo tenha alguma chance de falar para muita gente e perdurar no tempo, não é? Mas além da vivência pessoal, há também toda a história da literatura que se reflete. Então eu procuro associar tanto aquilo que eu descubro no dia a dia, o que eu posso usar como material, e as referências que eu tenho, né, da própria história literária. A gente precisa ler, saber o que foi feito, né, e muitas vezes inconscientemente. Às vezes é deliberado, não, eu vou usar esta citação, pode nem estar explícita, né? E por vezes você repete algo que você depois descobre, puxa, isto é uma citação involuntária, né? De certo modo, tudo já foi feito e tudo já foi dito. Como fazer de novo e como dizer de novo, né, alguma coisa. Mudaram as fontes das suas citações ao longo do tempo, ao longo dos 6 livros incluídos em Refusões? Sim, vai se ampliando, né? Vai se ampliando. E talvez o apego à literatura antiga tenha crescido, né? Cheguei a fazer grego, a cursar grego, literatura grega antiga, né?
E essa descoberta de você poder ler no original, desvendar, né, no original, alimenta muito esta tradição daquilo que é, ao mesmo tempo, complexo e simples. Não é? Conta-se uma história e de uma maneira muito elaborada e, ao mesmo tempo, aquilo que flui como uma narrativa. Não é? Então, não há como não se alimentar com isso. É algo que faz bem para a alma. Não é? Faz bem para a alma e ilumina. Você vê algo que era feito há tanto tempo atrás, século VIII a.C., como resultado de uma tradição oral, né? O Aedo entretia as pessoas numa ocasião social, contando feitos de heróis. Agora, você atualiza isso para contextos absolutamente contemporâneos. Você tem um poema aqui no livro Valor de Uso, né, que é um dos livros que está em Refusões, em que você tem, que se chama A Princesa e o Viandante. A gente leu aqui no Encontro Literário que você atualiza essa ideia do forasteiro que chega para conquistar a princesa, e você, quando chegou lá, explicou que vem do Homero, isso. Né? Que vem da história do Ulisses ou Odisseus. Você contextualiza para uma situação meio erótico moderna, né? Assim, uma mulher rica que encontra um mendigo num parque de encontros suspeitos e leva ele para casa e tem uma relação sexual. Então, ali você explora uma situação contemporânea retrabalhada a partir de um tema antigo, uma forma antiga. Né? Uma forma antiga, exatamente. Porque o que você vê hoje é possível perfeitamente associar ao que veio antes. Não é? E existem algumas referências que são eternas e são universais. No caso, qual é essa referência? Seria neste caso o encontro do forasteiro com o Odisseu chegando, náufrago, sujo, não é? Do mar, e chegando à praia diante da Nausicaa, filha do rei Alcino, com suas aias, todas correm de medo. Não é? E a Nausicaa fica e acaba levando o Odisseu para o palácio, não é? Do rei Alcino. E aí, claro que na época não há isso, mas existe a possibilidade de leitura de uma insinuação de um envolvimento erótico. Né? Que no seu caso se torna explícito, porque também é um outro momento de vivência da própria sexualidade. Vivência, exatamente. Etc. A nossa época é outra, não é? Isso acontece de outra maneira. Ou seja, é a tensão entre a continuidade e a descontinuidade, a diferença que há de uma época para outra. Isso né? mesmo. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com o poeta Marcelo Tapia. Até já. O Arte em um Contexto está de volta, recebendo hoje Marcelo Tapia, poeta, ensaísta, tradutor. A gente percebe que a sua poesia dos anos 80 até agora, ela teve uma mutação. No começo ela era mais experimental, atualmente ela tem um sentido mais crítico. A poesia hoje pode ter uma função crítica, social, que em alguns momentos da história ela teve, dentro da própria poesia concreta, né, houve um momento da experimentação formal e depois o salto participante dos anos 60, a partir da experiência do golpe militar. Né, a poesia concreta adquiriu um sentido crítico político também. Você acha que hoje a poesia está para qual tendência? Mais experimental ou mais crítica? Eu acho que as tendências coexistem, elas convivem, mas sem dúvida há espaço para essa função crítica, não é, da poesia. Eu creio que aí há um limite tênue entre o que é a poesia colocada ao serviço de uma causa imediata, não é, que tende a torná-la mais transitória, não é, porque fica datado, e aquilo que você pode exercer de crítica, mas que transcenda aquela circunstância, que vá além de um momento, de uma motivação, não é? Muito datada. Eu acho que essa função sempre existiu na poesia e vai continuar existindo, e é natural que em épocas em que há um estímulo grande para você fazer uma crítica, uma necessidade disso, isto venha
à tona na poesia. E nós estamos assistindo isso hoje, não é? Agora, quando a gente fala nesse tipo de crítica à sociedade, há também uma crítica de como a poesia cede à própria sociedade, né? Eu acho que num poema como Essência Falsa, por exemplo, que está no livro Pedra Volátil, né? Você fala, nesses tempos de reproduções, mesmas palavras, mesmas ações, o que se diz, o que se faz, ora é, ora não é, ou é o que se faz, o que se diz. Cada coisa que se denomina pode ser o simulacro do que se designa, ou que se resigna com o simulado. Isso. Quer dizer, esses versos falam muito sobre a resignação da linguagem, a resignação da sociedade diante da sua reprodução, dessa cadeia que iguala tudo, mercantiliza tudo, coisifica tudo, mas também a linguagem que se deixa coisificar, isso, inclusive, se deixa transformar em mercadoria, né? Exatamente, inclusive na própria poesia. Eu acho que a linguagem mais fácil e mais assimilável diretamente é aquela linguagem do discurso do cotidiano. E muitas vezes se faz uma poesia que procura se aproximar disso, por uma comunicação imediata. Mas o maior poder subversivo da poesia, no sentido de desafio ao poder, aos poderes instituídos, a autoridade presente que delimita as ações humanas, é exatamente subverter a linguagem, ou seja, é buscar na linguagem meios, não é, de que aquilo não seja aquele discurso vão que desaparece, mas que deixa ali uma centelha, não é? Ensina, de certa maneira, a dissolver sentidos coagulados, a desconstruir as formas estereotipadas de reprodução, né? E a poesia é ambiguidade, né? A poesia instaura a ambiguidade. E a gente tem uma pergunta sobre essa ideia de desconstrução que está na poesia, na fase experimental da sua poesia, mas também nesta fase, vamos dizer, mais crítica, formulada aqui por uma das nossas participantes do Encontro Literário. A sua poesia concreta, ela é desconstruída e por quê? Sim. Eu procuro dialogar com a poesia concreta naquele momento, não é? Então, tentei desconstruir algo do meu jeito, não é? Ao mesmo tempo experimentar. O que desconstrói é aquilo que, tudo que está se firmando, você pode desconstruir um tanto para dar lugar a uma revisão, né? E, nesse caso, a maneira de assimilar pessoalmente é sempre desconstruindo, né? Desconstruindo para poder buscar algo com que você possa colaborar. Você acha que o experimentalismo, de alguma maneira, que está presente nessa forma como você usou a ideia concretista ou concreta de desconstrução, você acha que hoje o experimentalismo está no próprio fazer poético, na palavra, na expressão verbal, ou está numa espécie de diálogo intersígnico com outras linguagens? Está também nos dois níveis. Há muito isso de diálogo com as outras linguagens, né? Isso está uma tendência bastante forte de ampliar. Aí você pode usar todos os recursos, né? Inclusive com toda essa facilidade que a gente tem tecnológica, né? É uma possibilidade infinita de utilização para a poesia. Porque a poesia pode abarcar tudo. Ela é não só uma comunicação verbal, mas ela tem elementos sonoros, ela tem elementos visuais, musicais. Então isso é muito explorado. Agora, dentro da própria palavra, ou seja, no âmbito da própria palavra, é possível continuar, prosseguir a experimentação. E a questão da desconstrução é principalmente abrir-se para a leitura de maneiras diversas, né? Então, cada leitura, ela pode fazer com que aquela realidade se transforme. E isso que é a vitalidade da poesia. E como é a sua relação com a música, que sai um pouquinho da poesia em livro, mas que é forte também no seu trabalho? É forte. Se não como uma intenção artística, mas pelo menos como o prazer que você tem. Exatamente. Porque eu já ouvi seus CDs, inclusive, com música irlandesa. Sim.
que tem a ver com o seu trabalho com a obra do James Joyce, porque você continuou o trabalho do Haroldo em relação ao Bloomsday, que é o dia que se celebra a obra do Joyce, o Ulisses do Joyce, que se passa num dia específico, dia 16 de junho. Então, todo dia em São Paulo celebra-se o dia do Joyce, do Ulisses do Joyce. É isso mesmo. E isso criou um vínculo seu com o Joyce, por ser com o Joyce, com a Irlanda, e por ser com a Irlanda, com a música irlandesa. Exatamente. Como é que é esse vínculo? Pois é, isso para mim nasceu de algo muito pessoal, porque eu sou do interior, e lá se você tem algum talento, tende-se a aproveitar, né? Eu, quando criança, já tive de subir ao palco na escola para cantar, né? Gostei muito, pode ser que não tenha aprendido até hoje, mas gostei muito e continuei cantando a vida toda. Falando da música irlandesa, né, disso, o Haroldo, na época, disse, olha, precisamos ter música irlandesa. E nós tínhamos ali um grupo que vinha e tal. Aí, um ano, aquilo não deu certo e eu resolvi fazer um grupo de música irlandesa, não é, para atender essa necessidade do Bloomsday. Não é? Porque nós tínhamos de cultivar esse aspecto da cultura irlandesa que é muito rica. Então, fizemos uma pesquisa e tal e gravamos aí 3 CDs com música irlandesa tradicional. Isso é algo que, pessoalmente, é um vínculo muito afetivo, muito forte, porque convivi com o Haroldo desde o início ali, né, da fase inicial do Bloomsday, e foi crescendo, desenvolvendo e se mantém. Hoje é o evento mais longevo literário em São Paulo. Já que você falou da sua infância, quando você subia do palco, né, para cantar, a gente tem uma pergunta sobre isso na plateia. Você poderia fazer a sua questão? Quando você entrou na sala onde nós estávamos fazendo o encontro, eu percebi uma felicidade muito grande, um orgulho, que você tem que ter mesmo. Suas poesias são incríveis, meus parabéns. Eu gostaria de saber o que o Marcelo de agora diria para o menino Marcelo antes de começar a escrever. Olha, vá em frente, resista, né? E continue lendo, que você pode fazer alguma coisinha aí que se aproveite, né? Eu, desde pequeno, gostava de ler poesia, ia atrás, né? Descobria na biblioteca alguns livros, copiava, tinha o meu caderno em que eu copiava alguns poemas. E isso alimentou aí esse desejo que para mim está junto com o desejo do canto e com a necessidade do canto. Pois fazer poesia é cantar de outro modo, né? E, aliás, pode ser cantado o poema também. Marcelo, o Refusões, como a gente disse, inclui um livro novo que é o Espirais. Isso. Né? O Espirais é um livro que eu acho que mais se nota essa presença dos seus estudos da poesia grega, com várias paráfrases, vamos dizer assim, de episódios. Citações, paráfrases. Episódios. Tem até uma seção chamada O Vaso Quebrado, que é como se você estivesse recompondo vasos, é como um trabalho de arqueólogo, né, que recompõe vasos antigos, como aqueles que a gente vê nos museus, que tem vasos reconstituídos da tradição greco-romana, né? Isso. Todos quebrados e recolados. Em que medida esse trabalho com o idioma grego e com a tradução tem impacto sobre o seu trabalho, que parece ecoar muito essa ideia da tradução da tradição? É isso mesmo. Essa ideia de se apropriar da tradição, não é? De uma maneira que você possa aproveitar uma reconfiguração, né, daquilo que você encontra como referência. Essa ideia do vaso quebrado é essa reconstrução que nunca não será nada íntegro como foi na origem, mas trabalha com cacos, trabalha com elementos, né, que se recompõem de um outro modo. Eu acho que uma maneira de se inspirar é exatamente por meio do reaproveitamento de um material com o qual você tem acesso e que está na história da humanidade. A inspiração não vem de dentro, vem de fora. No Espirais, você propõe num poema a ideia da inspiração. A ideia de contrapor a expiração à inspiração. Exatamente. De caráter divino. Isso, né, mesmo. Que baixou o espírito no poeta. Isso. Você mostra que é uma outra concepção que você propõe dessa poesia, né? Isso. O expirar evoca
o sopro divino da criação, então isso não é nem um pouco modesto, não é? Mas é preciso ousar para criar. Mas também é aquilo de você buscar no reverso, ou seja, quando você age, você faz é que você constrói alguma coisa. Expirando é que você diz. Então não é buscar inspiração como algo que lhe vem pronto, né? Mas é criar passo a passo, a cada ar exalado, a cada palavra, buscar então esta construção de algo que se cria, não é? Como soprar o barro das palavras amorfas e tirar daí alguma coisinha que vingue. Perfeito. Eu agradeço muito a sua presença, Marcelo Tapia, aqui no Eu que agradeço muito pela oportunidade, Contexto. Manuel. Agradeço a nossa plateia que participou do Encontro Literário e agradeço a sua atenção. Espero você no próximo programa, o próximo Arte Contexto. Até lá. Era um pouco acessível. Para hoje, isso é impossível, né? Ninguém faria isso. Hoje em dia, muito livro de, entre aspas, prosa. Isso, presa, né? E isso é parte aí desse mundo contemporâneo da réplica, da Todos os livros aqui, que chama objeto, não apenas suporte